A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra vinda de Deus para mudar a sua vida. Abra aí a sua Bíblia no livro de Esther, se você tem. Capítulo 6. Antes de eu ler, deixa eu resumir um pouco da história para você entender. Havia um rei chamado Assuero. E esse rei, haviam 2 homens que queriam matá-lo. Fizeram uma conspiração para matar esse rei. Só que um homem chamado Mordecai, que pertencia ao povo judeu, ele descobriu essa conspiração contra o rei. Então ele foi e denunciou: olha, querem matar o rei. E o rei, então, foi livre. O rei não foi assassinado por causa desse homem chamado Mordecai. E naquela época, os reis, eles tinham um livro, aonde nesse livro, tudo que a pessoa fizesse de bom para o rei, se escrevia no livro. O livro dos feitos memoráveis. Se a senhora fizesse, dona Marilene, não é isso? Fizesse alguma coisa de boa para o rei, escrevia no livro: a dona Marilene salvou o rei. Ficava lá escrito. Só que esse rei, ele tinha um servo chamado Amã. E esse homem chamado Amã era muito orgulhoso. E o rei decidiu então que esse homem chamado Amã devia ser honrado. Então aonde Amã passava, aonde ele passava, as pessoas tinham que se inclinar para ele. Tinham que se inclinar. Só que esse homem Mordecai, que havia ajudado o rei, não se inclinava. Porque quando a pessoa é de Deus, ela não se inclina diante de homens, e nem diante de imagens. Ela só se inclina diante de Deus. E esse homem então ficou furioso com Mordecai. E armou uma cilada para Mordecai ser enforcado. Mordecai, que havia ajudado o rei, ia ser enforcado. Mas olha só como é que Deus age quando a pessoa ela é de Deus. Vamos ler aqui na Bíblia. Naquela noite, o rei não pôde dormir. Então teve uma noite que o rei não estava conseguindo dormir. O rei ficava andando de um lado para o outro e não conseguia dormir. O sono foi embora. Aí o que o rei fez? O rei mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. E nele se leu diante
do rei, achou-se escrito que Mordecai é quem havia denunciado a Bigtã e a Teres, os dois eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Então, o rei não conseguiu dormir. Porque o rei não estava conseguindo dormir, o que ele fez? Mandou trazer o livro dos feitos memoráveis. Começaram a ler para ele. E ele leu no livro que Mordecai havia ajudado ele. Estava lá escrito. Assim como também está escrito diante de Deus tudo aquilo que você faz. Tudo que nós fazemos de bom ou de ruim está escrito. Se você fizer alguma coisa boa, você pode estar certo. Isso está escrito diante de Deus. O rei, quando leram para ele, o rei fez a seguinte pergunta. Vê aí. Então disse o rei: que honras e distinções se deram a Mordecai por isso? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. O rei perguntou assim: vem cá, o que deram para esse homem pelo que ele me fez? Aí falaram para ele assim: rei, não deram nada. Não fizeram nada com ele. Ah, não. Tem que fazer alguma coisa. Vamos ver o que aconteceu. Perguntou o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele, Amã, lhe tinha preparado. Então, aquele homem que odiava a Mordecai entrou na hora para avisar o rei o seguinte: olha, tem uma forca aí, vamos enforcar Mordecai. Mas o rei já tinha lido que tinha que ser feita alguma coisa de bom com Mordecai. E esse homem chamado Amã, ele entra. Então entrou Amã e o rei lhe disse: que se fará o homem a quem o rei deseja honrar? Então Amã disse consigo mesmo: de quem se agradaria o rei mais do que de mim para honrá-lo? E respondeu ao rei: quanto ao homem a quem agrada ao rei honrá-lo, tragam-se as vestes reais que o rei costuma usar, e o cavalo em que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes e o cavalo às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam nelas aquele a quem o rei deseja honrar. Levem-no a cavalo pela praça da cidade, e diante dele apregoem. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Mas ele falou isso porque ele pensava que isso ia acontecer com quem? Com ele. Ele jamais pensava que o rei estava querendo honrar quem? A Mordecai, que era inimigo dele. Que ele havia preparado uma forca. Ele pensava o seguinte: o rei vai enforcar Mordecai, o meu inimigo, e eu vou vestir as roupas reais, vou montar no cavalo, e os outros vão vir puxando o cavalo e dizendo: assim se fará ao homem a quem Deus quer honrar. Mas para a surpresa dele, então disse o rei a Amã: apressa-te, toma as vestes e o cavalo, como disseste,
E faze assim para o judeu Mordecai. Imagina como é que ele deve ter ficado, hein? Quando ele viu que aquele homem que ele queria matar, agora ele teria que fazer o que, Senhor? Teria que honrar. Teria que honrar. E é assim quando você é de Deus. Quando você é de Deus, se alguém quer lhe matar, Deus vai fazer o contrário. Essa pessoa vai ter que lhe honrar. É a mesma coisa que Deus faz com a doença. A doença que era para matar, vai honrar a Deus. Vai servir para testemunho. A bruxaria que fizeram, a miséria, o mal que tentaram contra você, vai servir para honrar a Deus. Porque Deus vai ser glorificado. Deus vai ser glorificado. Faça assim com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. E não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. Amã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade. E apregoou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei. Porém Amã se retirou correndo para casa, angustiado e de cabeça o quê? Coberto, envergonhado. Porque ele teve que honrar a quem? O inimigo dele. Por que ele teve que honrar o inimigo dele? Diga. Porque o inimigo dele era judeu. Quer dizer, de Deus. Tinha um compromisso com Deus. Tinha um compromisso com Deus. Ele foi para casa envergonhado. E diz a Bíblia, contou a Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos, tudo quanto lhe havia sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairá diante dele. Falaram para Amã assim: Amã, preste atenção, não mexe com esse homem mais não, porque toda vez que você mexer com esse homem, você vai cair cada vez mais. Não mexe com ele não, porque ele é de Deus, ele pertence a Deus. Ele não é qualquer um não. Ele não é qualquer um não. Se você quer vencer os seus inimigos, sejam eles quais forem, seja ele o diabo, seja ele uma doença, seja ele a miséria, seja ele um problema familiar, seja ele um vício, seja ele qual for, entregue a sua vida a quem? A Deus. Seja de Deus. Pertença a Deus. Porque aquele que hoje quer te matar, terá que te honrar. Aquele que hoje quer o seu fim, terá que te honrar. Mas você terá que entregar a sua vida a quem? A Jesus. Entregar a sua vida a Ele. Porque se você entregar a sua vida a Ele, ninguém poderá lhe destruir.
Reunião do Encontro das Famílias com Deus. Quando o ser humano tem um encontro com Deus, há mudança de vida. Neste encontro, não existe acusação. Não temas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, e o vivente. Fui morto, mas eis, aqui estou eu, vivo por séculos dos séculos. Mas sim perdão e reconciliação. Neste encontro acontece a transformação, o novo nascimento, a paz interior que reflete no nosso exterior. A partir deste encontro com Deus, você receberá sabedoria, conhecimento, força, poder e a certeza da salvação. Domingo às 9 horas da manhã, reunião do Encontro das Famílias com Deus. Avenida Cristiano Machado, 7715, bairro Suzana. Igreja Cristã do Recomeço. Uma porta aberta para a sua felicidade.